Olá, amigos! Um dos maiores sucessos de bilheteria do cinema brasileiro, o filme Nosso Lar, levou às salas milhões de pessoas curiosas em descobrir como é a vida num mundo não físico. Para falar sobre este assunto, o Seara Espírita trouxe ao estúdio o médico e palestrante Silvio Rodrigues da Costa Júnior. Silvio falou sobre a constituição do mundo espiritual e muito mais. Vale a pena conferir. Na sequência, seu encontro semanal com a sabedoria da médium Isabel Salomão de Campos no quadro Conhecimento Espírita. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Há várias décadas, o mundo dos espíritos está na mídia, nas revistas, nos jornais e nas novelas. Os espíritos aparecem, se manifestam e falam sobre sua vida no mundo não físico. Para falar sobre a visão espírita do mundo dos espíritos, o Seara Espírita trouxe ao estúdio o médico e conferencista espírita Silvio Rodrigues Costa. Silvio, muito obrigada por mais esta participação aqui no Seara Espírita. Obrigado, minha. Quais são as bases do conhecimento espírita que dão sustentação à existência de um mundo não físico? Bem antes até do espiritismo trazido por Allan Kardec, realmente quando ele é chamado de espiritismo, desde os primórdios da história da humanidade já se fala do mundo. Platão chamava do mundo das ideias, né? O mito do soldado Er fala da gente do mundo espiritual. O soldado Er vai ao mundo espiritual e traz de lá suas impressões, concitando a todos ao progresso, né? Então a coisa é bem anterior. O que o Kardec fez de uma maneira extraordinária foi mostrar para a gente o mundo espiritual de uma maneira mais rica. Mostrar a existência do espírito, provar a existência do espírito através das manifestações físicas, as irmãs Fox nos Estados Unidos, os fenômenos de Hydesville, e toda aquela dinâmica da existência do mundo espiritual. O que acontece conosco quando a gente deixa de existir como pessoa física, né? A gente não vira fumacinha, a gente não deixa de existir, os nossos sentimentos, emoções, todos eles se mantêm vivos, né? Então Kardec trouxe isso para a gente de uma maneira extraordinária e Chico Xavier, nosso grande médium Chico Xavier, de uma maneira extraordinária também, através de 400 obras de diversos espíritos, de dezenas, de centenas de espíritos, vem esmiuçar para a gente o mundo espiritual, de uma maneira muito rica. Se nós conversarmos com alguém que não tenha conhecimento da doutrina espírita, é muito provável que surja logo a pergunta sobre este assunto, sobre a vida no mundo dos espíritos. Afinal, do que é feito o mundo espiritual? Vejamos, se a gente fizer um paralelo com a física atual, se a gente for esmiuçar dentro da física, a física normal da escola, a gente vai ver que no fundo, nós também somos algo além da matéria. Porque se a gente for dividir no nosso corpo físico, até na sua essência, nós vamos chegar no átomo. Se a gente depois for dividir o átomo, nós vamos dividir as subpartículas do átomo, os elétrons, os prótons, os nêutrons, depois os quarks, depois vem a teoria das cordas, que é energia, ou seja, nós, na verdade, somos energia. Energia condensada numa forma humana. Mas quando a gente deixa de existir, toda essa energia se desprende para formar outras coisas. Então, no fundo, a ideia de matéria também é um pouco de ilusão. Quando nós deixamos de existir como pessoa física, a nossa essência, que é o espírito, vai ocupar uma outra dimensão. É difícil de entender? Não. É até fácil da gente entender. Vejamos, agora aqui, entre nós dois, passam centenas de ondas de rádio, de televisão, que nenhum de nós percebe. Mas se a gente tiver um rádio sintonizado em determinada estação, ele vai captar. Então não é porque a gente não percebe com os nossos sentidos do corpo físico, é que aquilo não existe. É o que Kardec vem mostrar para a gente e que os espíritos nos mostram. Então a gente deixa o plano físico, o corpo físico, mas se mantém numa outra dimensão, a dimensão espiritual. Tomando como ponto de partida essas considerações que você acabou de fazer, que podem ser até considerações materialistas, nós ainda poderíamos perguntar o que há no mundo dos espíritos.
É uma nova dimensão, né, Mirna? O que Kardec nos mostra, através de sua literatura, que todo o universo é composto de uma só substância, o que ele chama de fluido cósmico universal, que é o que talvez a ciência da física hoje esteja chegando, que ele vai chamar de teoria das cordas, onde ele diz que tudo é energia. O que Kardec ressalta é que somente o Espírito e Deus, a gente não sabe de que é formado, mas todo o resto é de fluido cósmico universal. Que é matéria. Que é matéria. Mas ela é uma matéria, de acordo com o local, ela é perceptível de uma maneira diferente. O que quer dizer isso? Por exemplo, você tem água. Água é a mesma coisa que o átomo, mas é água, toma forma de água. Essa poltrona é átomo também, mas é completamente diferente da água. O ar que a gente respira também tem átomo, mas é completamente diferente da poltrona e da água. E são compostos da mesma matéria. E a essência dela, que a física está talvez chamando de teoria das cordas, que é a energia, é o fluido cósmico universal de Kardec. Ou seja, uma porção dela que a gente não tem condição de perceber com os nossos sentidos, formaria o mundo espiritual, o que Platão chamava de mundo das ideias. Mas é matéria. É matéria perceptível por eles, pelos espíritos, por nós, quando deixarmos o corpo físico. Então, com esta afirmativa dos espíritos, no livro dos espíritos, só há Deus, o espírito e a matéria, nós podemos dizer que o mundo espiritual é feito de matéria? Com certeza. Tem um filme feito pelo Robin Williams, um filme antigo já, mas um filme muito interessante, Amor Além da Vida. O Robin Williams retrata o mundo espiritual até de uma maneira muito bonita, que ele vai resgatar a sua esposa que vai para o mundo espiritual de uma maneira infeliz, desencarna pelo suicídio, e ele vai resgatá-la em planos espirituais inferiores. E o mundo espiritual onde Robin Williams vive é um mundo real, só que real para os espíritos. Né? Então não é porque é espírito, não é fumacinha, não é uma coisa, é palpável, só é que em outra dimensão. E a ciência já sabe que existem outras dimensões. As obras de André Luiz, na psicografia de Chico Xavier, constituem o grande arcabouço subsidiário do conhecimento espírita. Como nós podemos fazer uma ligação entre a codificação espírita, no que toque a este assunto, e as obras de André Luiz? Olha, o Kardec, eu acho que a grande preocupação dele era dividir, subdividir, catalogar, organizar uma coisa que até então era desconhecida. Ele criou, colocou a base, os alicerces. Chico Xavier, através principalmente da literatura de André Luiz, ele vem esmiuçar um pouco mais da vida do mundo espiritual. Mas, no momento, não vejo nenhuma contradição entre um e outro. Por exemplo, Kardec, no livro dos Médiuns, fala sobre, quando ele fala sobre os espíritos, a vida no mundo espiritual, Kardec pergunta aos espíritos, os espíritos poderiam manipular um remédio? Os espíritos, sim, poderiam manipular um remédio. Poderia manipular um alimento? Sim, poderia manipular. E a pessoa poderia pegar e comer? Poderia pegar e ingerir aquele alimento. E teria sensação de saciedade? Teria também. Aí poderia manipular um veneno? Poderia. E isso poderia fazer mal a outra pessoa que o ingerisse? Ele falou assim, não, Deus não permitiria. Ou seja, mas o que ele está querendo dizer? Que os espíritos podem manipular coisas no mundo espiritual, tornando-as palpáveis para o mundo tangível, para o mundo físico. Inclusive ele fala, um espírito que tivesse vontade de fumar, por exemplo, ele poderia usar, ele teria uma tabaqueira. Alguns espíritos se manifestam, aparecem com trajes que eles usavam quando no mundo físico, até para que eles fossem reconhecidos pelos entes queridos. Ou seja, se ele aparece com um traje, o traje existe. Existe como? Daquela mesma explicação, não é porque eu não vejo a onda de rádio que ela não existe. A gente vai ter que aprender a entender que a matéria não é só isso que a gente pega, ela transcende isso. A gente vai ter que dar um passo além, aí a gente vai começar a entender um pouco melhor o mundo espiritual. Então, qual a diferença que há entre um espírito que deseja fumar ainda estando no mundo espiritual e outro espírito que deseja manipular substâncias para beneficiar alguém? Evolução moral, que é o grande X da questão espírita.
seja com Kardec, seja com as obras de Chico Xavier, ela é fundamentada na evolução moral do ser. É a grande chave. É a grande chave para a libertação. Quando Jesus disse, conhecereis a verdade, ela vos libertará, vos fará homens livres, livre do quê? Mas não somos presos. Mas nós somos presos ao medo, à angústia, medo da morte, medo da angústia da morte, angústia do vazio, né? Então, conhecendo a verdade da eternidade da vida, a gente se liberta. Mas a eternidade da vida com progresso espiritual. Por isso também Jesus nos concitou. Faz para o outro o que você quer que o outro faça para você. Todos os ensinamentos de Jesus são em relação ao outro, ao progresso. A gente progride com o outro. Então, essa emoção, o amor que a gente tem por um filho, que a gente tem por um ente querido, ele não fica no túmulo. Ele transcende a matéria. Isso é extraordinário, é maravilhoso. Então, essa percepção ela é maior quanto maior a evolução espiritual da gente. Então, o espírito que evolui e tem a percepção da razão da vida, ele não vai para o mundo espiritual com os vícios que ele tem no plano físico. Ele abandona esses vícios. É isso que o Espiritismo nos concita. E então, sabendo disso, ele já tenta se burilar, se melhorar durante a sua trajetória no corpo físico, para passar para o mundo espiritual. Mas não em busca de um céu, não em busca de uma cidade no mundo espiritual de fantasia. Não é isso. Né? Porque a vida é um continuar. A gente vai ao mundo espiritual, mas vai retornar. Então a gente perde aquela coisa da barganha. A gente não precisa mais progredir para ser feliz lá. A gente tem que progredir para ser feliz aqui e continuar a ser feliz lá e voltar sendo feliz aqui. Aí a vida fica bonita. Aí a gente realmente entendeu a razão de estar vivo e a razão de passar ao mundo espiritual e retornar um dia. Silvio, eu vou pedir a você que faça uma indicação de literatura para todas as pessoas interessadas em estudar um pouco mais sobre este assunto, a vida no mundo espiritual. As obras de Kardec, sempre, porque é o alicerce. Quando Kardec, por exemplo, fala do céu e inferno, que ele faz uma entrevista com vários espíritos, inclusive didaticamente divide entre espíritos felizes, sofredores, até para a gente perceber como cada um define diferentemente o mundo espiritual, de acordo com a sua percepção, né? Mas principalmente as obras de Chico Xavier também. As obras psicografadas por Chico, trazidas de André Luiz, realmente trazem uma riqueza do mundo espiritual extraordinária. Mas para o iniciante do espiritismo, começa com as obras de Kardec para ter a fundamentação. Teve a fundamentação, entendeu, aí vai para as obras de André Luiz. Vai vir com a complementação de tudo aquilo. Silvio, muito obrigada por mais essa participação aqui no Seara Espírita. A entrevista foi extremamente esclarecedora. Eu que agradeço, Mirna. Para mim é sempre uma grande satisfação falar daquilo que realmente faz as nossas almas felizes. Falar de espiritismo, da obra de Kardec e principalmente do grande Chico Xavier. Prezados irmãos, depois dessa mensagem rica, esclarecedora, consciente mesmo, só nos resta pedir a Deus que nos ajude, que continue nos amparando, que o Mestre Jesus continue conosco, como foi o encerramento da nossa irmã em suas últimas palavras, que Jesus nos ajude a vencer as nossas limitações, para que lhe sigamos os passos, os exemplos. É um trabalho que nós temos que fazer com a nossa alma, fazer conosco mesmo, no nosso íntimo, sem medo do que acontece no mundo, do que façam os poderosos da terra, as suas determinações, as suas incoerências, a falta de respeito que existe com a humanidade não deve nos preocupar, porque o mundo vai ser para você aquilo que você dele fizer. É conquista sua, individual. O Brasil pode estar ruim para todos e estar bom para você. Então é você que define a sua caminhada de ascensão espiritual. É você que conquista e que realiza
a sua própria felicidade, ela definitivamente não está nas mãos de quem quer que seja. É você e Jesus. À luz da doutrina espírita, você vai vencendo as pedras do caminho, vai se desvencilhando dos espinhos que muitas vezes sangram os pés dos caminhantes e vai alcançando a compreensão espiritual que lhe pacifica e lhe dá paz íntima, embora lá fora tenha tumulto, tenha até guerra, mas a paz está se fazendo em seu coração, porque você está trabalhando por ela, fazendo paz onde você estiver, usando a sua palavra, os seus sentimentos, as suas opções, para que haja paz, e ela haverá, embora o mundo desnorteado, a paz íntima haverá para você, ela é conquista sua, e nós sabemos perfeitamente, pelo trabalho sublime que Deus concede a todos os seus filhos, através da mediunidade com Jesus, porque a mediunidade com Jesus é o trabalhador sempre presente, sempre atento, sempre disponível para o trabalho do Evangelho, para atendimento ao próximo. Se você estuda a doutrina espírita, você está possibilitado a ser útil em nome do Cristo. Você, então, está conquistando para você aquela felicidade que o ladrão não rouba e que o mundo jamais destruirá. Então, estude a doutrina espírita, porque você é médium, e a mediunidade nos dá esta alegria. A mediunidade é o amor de Deus para os seus filhos, a fim de que ninguém fique distanciado ou desambientado do mundo espiritual. Todas as pessoas podem estar ligadas a Jesus, a Deus, por este elo de luz que a mediunidade nos possibilita. É através dela que a sua prece vai subir, vai alcançar os planos superiores. Então, a sua vida não depende dos outros. E precisamos, então, estudar a doutrina para que nós sejamos capazes de comandar a nossa vontade, de optar para o trabalho do bem. Então, a melhor e a maior bênção que a humanidade recebeu foi a vinda do Cristo, o trabalho de Jesus, os exemplos, a sua renúncia, para que nós encontrássemos nele ombros fortes, as marcas dos seus pés, nos apontando o caminho da redenção. E nós, então, sabemos que, pela mensagem espírita, Jesus está vivo entre nós, é nosso médico, é nosso advogado, é o nosso irmão mais velho, que não nos abandona. O mundo pode até te abandonar, as criaturas mais queridas podem ignorarem as lágrimas que lavam o seu rosto. Jesus é seu amigo, lhe conhece sempre, lhe ama, peça por ele, ore. Nós não podemos ficar por conta desse mundo enlouquecido. Por quê? O mundo é maravilhoso, o mundo é criação de Deus, é um rico em todas as grandezas que o homem necessita para ele ser feliz. Mas a humanidade, os habitantes do planeta, é que não estão seguindo as orientações de Deus que o seu governador trouxe à terra, que é Jesus. Como Jesus é amor, como Jesus é paz, ele está tranquilamente aguardando que você se decida a segui-lo. Ele está aguardando que a humanidade o eleja o caminho, a verdade e a vida. Tudo isso na paz divina, na paz que ele anunciou. A minha paz vos dou, a minha paz vos deixo. Não como o mundo a conhece, mas como meu Pai me ensinou a vivenciá-la. Então, ele renunciou-se a si mesmo para não perturbar a paz do planeta. E isto que nós temos que fazer, buscar nos exemplos do Cristo. Somos pequeninos, é certo, somos frágeis naturalmente, mas podemos ser grandes, fortes na grandeza da humildade, do amor, no poder do perdão, da renúncia e do trabalho digno. São esses valores que vão fazer o ser humano forte, capaz de vencer o mundo, para deixar a marca que nasceu na manjedoura, que volta a se fazer entre nós. É preciso que nós nos renunciemos a nós mesmos, para que haja paz,
para que a tranquilidade e o equilíbrio se renove a cada instante em nosso mundo interior. Não podemos mudar os outros e nem mudar o mundo, mas podemos mudar a nós mesmos, mudar o nosso íntimo, o nosso interior. E naqueles momentos difíceis, devemos orar um tanto mais, deixar que nossa alma se emocione com a prece, deixar que a nossa alma se liberte um pouquinho do corpo. E quando o corpo está doente, é interessante. Quando o corpo está frágil, a alma se liberta um tanto mais e sobe um tanto mais e fala mais alto e a sua voz alcança mais diretamente a misericórdia de Deus. E é preciso, então, que na saúde nós exercitemos esses momentos de prece, entremos em contato com os mentores espirituais. Não se deixe levar pelas coisas do mundo, porque todos, através dos séculos, dos milênios, terão que se encontrar com aquele caminho de luz, de maravilha, anunciado na manjedoura. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem quiser ser meu discípulo, tome de sua cruz e siga-me. Ora, é o que nós precisamos saber. É verdade que nós não queremos ir sozinhos. Nós vamos abraçar quem está perto de nós e vamos caminhar juntos, buscando cobrir essas pegadas de luz que Jesus deixou marcadinho, para que nós jamais lhe percamos na caminhada. Sem medo do mundo, sem medo do sofrimento do mundo. É pequeno o sofrimento do mundo para impedir a ascensão de um espírito que é criação de Deus. Precisamos entender isto, fechar os olhos e os ouvidos para as loucuras do mundo e abraçarmos a mensagem de Jesus. Vinde a mim, todos vós que sofreis. Meu fardo é leve, meu jugo é suave. Vinde a mim e eu vos aliviarei. Vinde a mim, o que quer dizer? Jesus nos ensina é que esqueçamos um pouco as loucuras, os excessos do mundo e abracemos a sua mensagem no trabalho. Fale em Jesus, mas trabalhe em seu nome. Trabalhe em seu nome, dê testemunho do seu amor, da sua misericórdia, da sua sabedoria, e o bem vai vencer. Deus permita, seja através de todos nós. Permita o Pai misericordioso e bom, que a nossa prece, a prece de todos os nossos irmãos que estão fazendo em silêncio, alcance o seu objetivo. Mas o impulso está no seu coração, está na opção, na decisão da sua alma. Jesus lhe abraçará. Não tenha receio disto. Que o Cristo nos abençoe a todos, agora e sempre. Assim seja. O programa está chegando ao fim e nós do Seara Espírita desejamos para você uma ótima semana.